Muito boa noite, pessoal da Rádio Jara, Conexão Filosófica agora começando oficialmente. Tivemos um pequeno acidente, mas já resolvemos, a equipe foi super rápida. E hoje eu tô muito bem acompanhado aqui nessa sala, cheio de gente bonita. Tô com Otávio Reis, Larissa Porto, Cláudia Bayer. Na verdade tive um convidado só, né, mas o resto apareceu por aqui, que foi uma grande, feliz surpresa. E vou apresentar então aqui o meu convidado, que é o Otávio. Dono, né, criador do canal Super Humanos 360, onde ele ensina, através do autoconhecimento e técnicas, como a gente atingir aí várias habilidades, né, Otávio? Além de habilidades, maturidade, tanto emocional quanto espiritual. O canal dele é muito bacana, convido vocês a dar uma olhadinha. Super Humanos 360 lá no YouTube, também tem no Instagram. E nós fizemos uma reunião, né, Otávio? Uma reunião hoje super longa, de 3 horas, para decidir o tema dessa reunião aqui. E chegamos à conclusão que começaríamos com o tema medo. Quer falar alguma coisa, Otávio, antes da gente começar? Não, podemos começar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Jara e estou bem feliz com o convite, muito honrado. E vamos começar. Seja muito, muito, muito bem-vindo à Rádio Jara, Otávio. Claudinha, quer comentar alguma coisa, não? Eu tô com medo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui também e vamos que vamos. Top demais. Então vamos fazer uma introdução, né? Sobre o medo. Bom, aqui o nome do programa é Conexão Filosófica. Então a nossa ideia realmente é trazer esse assunto sobre o medo com a intenção de que vocês saiam daqui com alguma ferramenta, alguma chave, alguma informação que vocês não tinham sobre o medo, né? E eu vou começar então perguntando pro Otávio o que ele vê, né, no medo. Assim, hoje em dia tem muitos comentários sobre acabar com o medo, né? Erradicar o medo, ou o medo faz parte da vida, ele não pode ser erradicá-lo. O que você acha sobre esse tema, Otávio, essa colocação? A gente tem que ver duas abordagens que são bem distintas com relação ao medo. A primeira é a gente entender o que é uma emoção e o que é um sentimento, né? A gente entender as emoções primárias e o que é um sentimento. Então, assim, o medo pode ser algo que a gente vê que paralisa a nossa vida, né? De uma certa maneira, quando a pessoa está alimentando aquilo como sentimento, você tende a paralisar a sua vida porque você tem medo de avançar, tem medo de perder alguém, tem medo, e aquele medo ele vai te paralisando, né? Só que isso é o sentimento, que eu vou explicar a diferença. O medo, emoção primária, ele é necessário e ele é essencial para a vida. Se você tira o medo, elimina o medo de todos os animais e de todos os seres humanos, o que acontece é que várias espécies automaticamente vão desaparecer. Vou explicar por quê. Porque o princípio de sobrevivência, né, o nosso sistema ali emocional, a parte do cérebro reptiliana e até mesmo o nosso sistema límbico, tudo isso trabalha na hora que a gente está em qualquer situação de risco, aciona um mecanismo de defesa em qualquer organismo biológico, que é o mecanismo que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga. Então o que acontece? Um leão está lá no território dele, tranquilo, e de repente um outro animal invade o território dele. Ele entra automaticamente em mecanismo de luta ou fuga, para sobrevivência. Se ele entrar em luta, a tendência emocional, se fosse um ser humano, é de partir para um sentimento de raiva. Então você tem uma raiva para ser agressivo e defender o seu território. Se você entra no mecanismo de fuga, a sua tendência é sentir o medo. Então você sente o medo que faz com que você fuja para a sobrevivência. Então cada espécie tem, inclusive, existem estudos que mostram que cada espécie tem uma distância diferente para considerar que você invadiu o território. Então tem espécies que você chegou a 10 metros, você já está no território dela, algumas 500 metros já está, outras você tem que chegar bem perto e ela vai sentir que o território foi invadido. Assim é o ser humano também, só que isso é diferente de cultura para cultura. Você vai em alguns países na Europa, se você chega a uma certa distância da pessoa, ela já se sente invadida, já tem outros que você pode esbarrar na pessoa, ela não se sente tão incomodada. Então, mas existe uma distância que é o que aciona a sua parte emocional e coloca você. Quando você sente que o seu território foi invadido, você vai decidir ali se você luta ou se você foge. Então, isso é princípio de sobrevivência. Isso é um mecanismo biológico. Todas as espécies animais praticamente têm esse mecanismo. E o ser humano também tem. Então, esse medo é para permitir que você sobreviva. Porque se de repente aparece, tanto um animal como um ser humano, aparece entre aspas, um inimigo, um predador,
que você vê que é 10 vezes maior que você, se você não tem um sentimento de medo e de fuga, né, você vai tentar lutar ou vai ficar ali parado, você vai ser destroçado, né, e vai morrer. Então, esse medo, ele é necessário para a sobrevivência, ele não pode ser erradicado. Mas qual é o problema que surge do outro medo, que é quando eu falo que ele é o sentimento? Esse outro medo, ele vem da nossa construção individual. É depois que passou o susto, o que você faz? Então, vou citar um exemplo aqui. Suponhamos que eu estou saindo aqui e você vai me dar um susto sem eu ver, você está escondido atrás da porta e você me dá um susto. Então, assim, na hora que a minha adrenalina subir, porque eu fui surpreendido quando a minha adrenalina subiu, na hora que eu identificar você, eu vou ter duas reações ali, daquele susto inicial. Ou eu vou ter medo do que aconteceu, ou eu vou sentir uma certa raiva. Você vai ter que ter um princípio de luta ou de fuga. Né? Mas aí passou, eu percebi que era você. Né? Então eu percebi que era você, aí vem a construção individual da pessoa. Eu posso ficar no vitimismo, falando, me senti humilhado na frente das meninas, ele me assustou e eu gritei, passei vergonha, né? Que coisa horrível. E aí eu fico alimentando um vitimismo por causa de uma vergonha. Ou o susto que eu levei foi muito grande, me remeteu a outro susto na vida, eu fico vibrando um medo de ser assustado, um medo de alguma coisa. Então você fica alimentando aquilo ali. Ou eu fico com raiva, porque eu achei a sua brincadeira de muito mau gosto, e aí eu vou ficar alimentando aquela raiva. Então o problema já deixa de ser aquele medo, a emoção primária, e passa a ser, por exemplo, a emoção que você está gerando depois. E quando é medo, né? Então vamos ver assim, o medo de perder alguém numa relação, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho um certo medo de viajar de avião, viagens longas. Então, assim, esse aí, você tem que olhar o que está acontecendo. É algo irracional? Quando é algo irracional, é porque a pessoa tem registros emocionais gravados dentro dela e ela não consegue separar, falar assim logicamente, não, mas não tem problema nenhum, não. Simplesmente ela vê, pessoa que tem medo às vezes de barata, né? Tem gente que tem medo de barata. Entra uma baratinha no canto e a pessoa sai gritando, né, desesperadamente. Se você for explicar para ela, não, mas veja bem, o bichinho é desse tamanho, ele não morde, não pica, não vai fazer nada. Você não consegue convencer a pessoa racionalmente, porque quando ela vê a barata, ela já entra no mecanismo de luta ou fuga. E por que ela entra nesse mecanismo? Porque ela tem algum registro emocional dentro dela que mostra que aquilo ali representa um perigo gigantesco, porque na verdade não é aquilo, é o que aquilo representa e está conectado com outra coisa dentro dela. E ela acessa essa outra coisa. Então ela vibra o medo. Esse aí, que é a parte mais irracional, a pessoa tem que se trabalhar na parte dos choques emocionais que ela vivenciou para ela conseguir compreender por que ela tem aquele pânico, por que ela reage daquela maneira, por que ela não tem coragem de enfrentar tal situação, até ela desligar esses registros emocionais quando ela encontra, através de alguma terapia, alguma coisa assim. Agora, tem a pessoa que tem medo, o medo de perder, que é posse, né? O medo de fazer algo e dar errado, e a pessoa fica alimentando aquele medo. E o medo, esse que é alimentado, que não é uma reação emocional primária, ele faz você entrar na estagnação. Porque a maioria dos seres humanos busca uma zona de conforto. Né? A gente, não sei se você concorda comigo, mas eu penso que a maioria dos seres humanos busca uma zona de conforto. Então, podemos dizer que a maioria dos seres humanos verdadeiramente não busca uma evolução. Porque evoluir é sair da zona de conforto constantemente. Então você tem que aceitar sair do conforto para expandir nessa zona de conforto. Mas a maioria das pessoas quer olhar para o mundo e falar assim, eu casei, tenho uma mulher, gosto dela, arrumei um emprego legal, estou satisfeito com o meu emprego, minha vida está legal, congela o mundo, nada pode mudar. Eu quero assim um equilíbrio estático. Estabilidade, vida, né? Estabilidade, essa é a palavra. Estabilidade é um equilíbrio estático. É você manter ali sua mulher, seu trabalho, tudo, e você congelar o seu mundo. Só que isso não acontece de verdade. O que acontece é que apenas você se congela. Porque você acha que está segurando tudo e você congelou, mas sua mulher continua evoluindo. No seu trabalho as pessoas continuam evoluindo. E você quer manter tudo do jeito que você encontrou. O que não é possível, porque até você vai estar num processo de mudança. Né? Então, quanto mais você tenta segurar, na verdade você não segura ninguém, mas você se segura. Querendo se manter no lugar que você estava quando você encontrou aquela mulher e aquele trabalho. E o mundo está mudando. Isso vai te trazendo medo. E quanto mais medo você tem, mais você quer segurar aquilo. E você começa a querer prender aquela mulher, segurar aquele trabalho. E começa a gerar incômodos ao seu redor. E aí, isso aí geralmente tende a terminar mal.
E por que eu falei que eram, no início, duas abordagens? A primeira biológica, que eu expliquei, acho que deu para entender. A segunda depende da nossa construção pessoal. Porque o que define, por exemplo, quando eu tomei o susto que você teria me dado, como eu vou reagir depois que eu entendi que era um susto, é a minha construção pessoal individual. E essa construção depende de várias coisas. Então, veja bem, na filosofia, né, é uma base que estruturou uma série de coisas aí no mundo, praticamente tudo a gente pode dizer. Da filosofia, as pessoas começaram a analisar a nossa sociedade e a gente tem um desenvolvimento da parte mais da sociologia. E dentro da sociologia, né, quem quis estudar depois a psique humana de maneira mais qualitativa ou quantitativa, né, então tende para a psicologia, por exemplo. Essas áreas, quando você vai estudar, você vai percebendo que existem várias correntes, né, de sociólogos, psicólogos, filósofos, né, com análises totalmente diferentes, assim, que são pontos de vista, apenas pontos de vista. Mas tem duas que se separam muito fortemente, assim, na minha opinião, pelo menos, na parte sociológica, que derivaram para várias coisas. Um é na sociologia, quando ela se dividiu ali no conhecimento de Weber e de Durkheim. O Durkheim, ele dizia o quê? Que tudo era estatístico. Então, se você nasce numa favela, então tem 95% de chance de você morrer naquela favela. E ele falava isso. Então, ele olhava a nossa sociedade e ele dizia que tudo era uma estatística. Tem tantos por cento de você ficar aqui, tantos por cento daquilo. Então, nessa visão, o que a gente não presta atenção às vezes é que ele está dizendo para as pessoas que a realidade se sobrepõe às pessoas. Então, uma pessoa que enxerga a realidade dessa maneira, e são muitas, vão pensar que elas podem fazer o que for, que se a situação do país estiver ruim, a vida delas vai ser ruim. O ser humano é fruto do meio, né? Exatamente. Elas vão ter muito medo. Sim. Elas vão ter medo porque elas sabem que elas não têm controle de nada, ou elas aceitam e se submetem e falam assim, não, a gente não tem poder para mudar isso, é assim mesmo, o mundo é assim, o país é assim, e elas vivem um certo medo por não se sentirem no controle de nada. E dentro disso elas podem aceitar se submeter, falar assim, não é assim mesmo, ou pela minha crença religiosa isso é um karma, ou eu tenho que aceitar, ou eu vou rezar e pedir para Deus mudar e fazer algo diferente. Então ela entrega para fora a necessidade, a possibilidade de mudança. Se mudar é porque o sistema ao redor dela mudou, ou porque Deus mudou por ela, segundo a crença dela, mas ela não se vê como elemento constituinte ali da sua própria realidade, que constrói a sua própria realidade. Então, o que acontece? Essa é a visão do Durkheim. À mesma época veio o Weber e falou assim, não, peraí, eu não concordo com nada disso. Né? O Weber chegou e falou, eu acho que o indivíduo constrói a própria realidade. É uma abordagem que você se autorresponsabiliza, né? Porque você não pode mais falar que só se o governo mudar que sua vida vai melhorar, só se o seu patrão te der um aumento, você vai olhar e falar assim, se eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu preciso mudar. E essa abordagem do Weber, ela é uma abordagem que nos torna mais autorresponsáveis, mas ao mesmo tempo ela nos obriga a enfrentar os nossos medos. Porque uma vez que eu sei que eu sou responsável por aquilo que eu construo na minha realidade, não adianta eu justificar que algo está ruim na minha vida porque é algo externo. Então você se obriga a trabalhar o medo, porque o medo vira um elemento de estagnação se você tem essa visão. Né? Ah, mas Otávio, eu vejo a pessoa que nasceu numa favela tal, numa comunidade, e ela realmente, a maioria das pessoas morreu ali. A estatística está verdadeira. A estatística ela só é verdadeira porque aquelas pessoas aceitam aquela realidade. Elas falam assim, a gente não tem como melhorar. Né? Gostaria de citar um exemplo. Uma vez trabalhei como diretor de tecnologia de informação de uma empresa e eu contratei muitos estagiários de uma universidade privada, uma faculdade privada que tinha perto, e depois eu quis contratar alguns alunos bolsistas. E depois de 1 ano, 2 anos, eu percebi que os estagiários que estavam vindo da universidade privada, faculdade privada, eles estavam crescendo mais do que os bolsistas na empresa. E eu pensei assim, gente, será que está tendo preconceito? Será que está tendo injustiça? O que está acontecendo? O que está nítida essa separação que alguns pararam de crescer? Então, assim, eu comecei eu mesmo a entrevistar os meninos para entender o que estava acontecendo. E eu vi que tinham 2 problemas ali. O primeiro problema era o medo de ousar. Aqueles que vinham da universidade particular vinham de famílias de uma condição financeira, socioeconômica melhor,
E os pais deles tinham ousado para fazer as coisas, então eles iam além, eles não tinham medo de tentar mais, de alçar voos maiores. E a segunda coisa associada a isso é que eles consideravam que nunca era o fim, que eles sempre podiam ir além. O segundo grupo, a grande maioria, óbvio que houve exceções, o segundo grupo não. Eles pensavam assim, peraí, o emprego que eu já tenho aqui nessa empresa já é melhor do que todo mundo que mora ali no meu bairro. Já é melhor do que todo mundo da minha família, então eu já estou no máximo. E tentar ousar mais me dá medo de eu perder o que eu consegui, porque eu já consegui um máximo que é maior do que o de todo mundo que eu conheço. Então eu tenho medo de tentar mais, e além disso eu não preciso de ter mais, porque eu já estou na ponta. Então a mente da pessoa limita a pessoa dentro de onde ela quer ir, não, é onde ela pode chegar, né, o potencial dela. E o medo é um dos fatores que freia, que é diferente do medo para você sobreviver. Por isso que eu falei que é importante separar o medo, a emoção, que é necessário, a raiva também. A raiva é um sentimento negativo. Gente, espera alguém invadir seu espaço, você correr risco de vida, alguém querer te agredir. Se você não sente uma raiva para você se defender, né, você vai apanhar ali até morrer. Então, assim, é um princípio biológico, né? Então, não são emoções primárias negativas, são emoções necessárias para a sua sobrevivência. A partir do momento que passou o momento do susto e você continua alimentando essas emoções, aí sim se torna algo que vai prejudicar a sua vida, né? Então, assim, essa questão do medo, você tem que olhar depois o que te causa aquele medo. Por quê? Quais são as causas? E buscando trabalhar. Por que eu tenho medo disso? Por que eu não quero ousar mais? Porque eu tenho medo de perder. Quantas pessoas perdem a outra por medo de perder? Principalmente em namoro. Eu já atendi inúmeras pessoas que elas tinham tanto medo de serem largadas ou de serem traídas, que elas iam e traíam primeiro e largavam primeiro por medo de largar, porque elas não iam suportar a dor de terem sido largados. Aí a pessoa vai lá, né, e puf, porque não dá conta. Né? Então tem gente que quando começa a ficar inseguro, já chuta o balde, porque tem tanto medo de não suportar a dor de uma decepção que a própria pessoa já arrebenta a relação antes. Então, assim, o medo é uma das maiores ferramentas de controle populacional hoje, né, na humanidade. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque os governos mais ocultos aí, né, que tentam mexer nas coisas do jeito que eles querem, né, com a população, manipular a população para lá e para cá, eles sabem que o ego do ser humano ele pode ser controlado pelo medo e pela culpa. Você trabalha as pessoas em cima da culpa e trabalha as pessoas em cima do medo. Trabalha em cima da culpa e trabalha em cima do medo. Então você cria eventos que você gera medo nessas pessoas e você vai plantando gatilhos nas pessoas e é mais fácil você controlar. E você consegue fazer isso através das mídias, com o tipo de informação que você vai soltar. Então tem informações que criam pânico, que vão movimentando as pessoas para sentirem medo e pedirem aquilo que eles querem que as pessoas peçam. Né? E tem a mesma coisa a questão da culpa. Você cria eventos ali e transfere a culpa para aquelas pessoas para elas se sentirem mal. Isso você consegue manipular muito bem através de crenças espirituais e religiosas. Né? Que a pessoa já se sente um pecador, já se sente um culpado, parece que ela está sempre em dívida, que ela tem sempre que pagar algo, e aí automaticamente, se você falar que ela tiver tal atitude, né, doar o dinheiro dela, entregar tudo, fizer isso, fizer aquilo, né, se ela estiver a serviço, ela vai conseguir compensar essa culpa. E a pessoa, se ela aceitar essa crença dentro dela, ela vai entrar nesse mecanismo para neutralizar essa culpa, estando a serviço daquilo que querem que ela faça. Então, assim, um indivíduo é prisioneiro de suas crenças, de seus medos e suas culpas. Então, assim, é importante a gente se conhecer, para saber por que a gente não faz uma coisa, por que a gente faz outra. Né? Vou citar um exemplo aqui que é interessante, porque às vezes a gente fala assim, eu sou assim. Isso é uma mentira. Eu sou assim. Eu mesmo já me desenganei várias vezes nessa de eu sou assim. Vou citar um caso meu. Eu gosto de citar meus casos, porque assim... assim eu posso me ridicularizar à vontade e sem ofender ninguém e além disso porque é a minha verdade, né, e eu tô falando aquilo que eu vivenciei. Quando eu passei muitos anos gostando muito de ficar sozinho, né, e eu não me sentia muito bem estando com as pessoas assim. Eu sempre achava que tinha uma hora que eu tinha que ir embora porque eu ia fazer alguma besteira, alguma coisa ia dar errado a qualquer momento. Eu não conseguia entender isso, né. Tava num churrasco ali, de repente um incômodo, não, vai embora pra casa, como, tipo assim, antes que você estrague tudo, alguma coisa assim, e não tinha sentido, não tinha lógica. Como eu falava, eu sou assim. Então eu sempre falo, eu sou assim, eu gosto de ficar sozinho, eu sou assim. Embora eu seja uma pessoa que goste de silêncio realmente,
Depois eu comecei a buscar e falei, gente, isso não é normal, tem um incômodo dentro de mim. Então eu comecei a buscar, e eu achei 2 eventos na minha vida. O primeiro foi quando eu fiquei surdo. Quando criança, eu já sabia falar, eu ia conversar com as pessoas e elas choravam de dó de mim, porque eu não entendia o que elas falavam. E aí eu integrei que eu fazia mal para as pessoas. Então quando eu estava conversando com as pessoas, sempre tinha um momento que elas iam ficar chateadas comigo, frustradas comigo. E aquilo me doía, ver que eu estava causando dor nas pessoas, então eu decidi ficar mais calado. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi quando... Deixa eu ver aqui. Qual foi o evento? Eu tô falando do meu medo de estar com as pessoas, de ficar sozinho. Não, foi isso mesmo. Foi esse evento. Então, assim, como que um registro emocional de quando você era criança, pra você chegar perto das pessoas e ver que elas, né, que não tinha nada a ver, marcou a minha vida e mudou totalmente o meu condicionamento. Né? Eu tive no meu passado também uma outra característica que foi o quê? Quando eu comecei a namorar, né, na adolescência, assim, quando uma mulher às vezes falava algo, a namoradinha falava algo ali que, como se fosse, eu interpretava aquilo como uma rejeição, aquilo ali parecia que partia a minha alma, que eu sentia a maior dor do mundo. Eu não entendia de onde que vinha aquilo. Eu falei, gente, mas ela falou uma coisa tão boba, não tem sentido. Meu racional entendia que aquilo era ridículo, mas dentro de mim, apesar de eu estar com a cara demonstrando total normalidade, eu sabia que aquilo estava me doendo muito, mas muito. E aí eu voltei para uma cena de quando, né, eu mesmo olhando as minhas cenas, quando eu era muito pequeno, minha mãe estava me colocando no berço e tocou a campainha na hora e ela saiu correndo para abrir a porta, provavelmente só para falar para a pessoa, entre e sente-se. E ela voltou em seguida, mas naqueles segundos que ela saiu, eu tive uma sensação de abandono violento e o medo de ter sido abandonado. Então, a partir dali, todas as vezes que alguma mulher agia de alguma maneira como se eu me sentisse abandonado, a dor que me vinha era daquela do bebê. E eu não me lembrava, porque era um gatilho mental para aquilo dali. Então, por isso eu era exagerado na dor, por causa de outras coisas. E assim nós somos com os nossos medos, porque tem medos que se acumulam e a gente não vê. Né? Por que foram se acumulando? Por que de repente a gente tem medo de tudo? Por que de repente a gente tem crise de pânico? Por que de repente a gente tem crise de ansiedade? Porque foram acumulando muitos medos. A gente se cobrou muito, a gente se obrigou muito. E eu sei que eu sou uma pessoa que me cobro muito, porque eu tenho horror de incomodar o outro, de frustrar o outro, mas isso não é bom. Então, eu tenho que me trabalhar continuamente para eu me incomodar menos com as coisas, né? Para não ter o medo de ferir o outro. É um medo, não deixa de ser um medo. Medo de ferir, medo de incomodar, medo de ser inconveniente. E aquilo faz o quê? Faz você travar, faz você não estar à vontade, faz você se distanciar das pessoas. Né? Então, assim, por algo que às vezes não tem nada a ver, mas por quê? Por causa de registros emocionais que você tem dentro de você, do passado que você vivenciou. Aquilo tá como se fosse gatilhos que acionam quando você entra em situações parecidas. Bom, falei bastante, né? Tal. Não, muito bom, Otávio, muito bom mesmo. Assim, ó, incrível te ouvir sem palavras e muito legal isso que você trouxe sobre o medo instintivo, né? E esse outro medo que hoje em dia talvez a gente pode dizer que ele é um pouco mais superficial, né? E eu queria te perguntar agora o seguinte, aproveitando que você está falando aí, estou gostando muito de te ouvir. Tem um escritor inglês norte-americano, na verdade não é inglês, ele é norte-americano, que se chama Steven Pressfield. E ele fala que o medo ele pode ser usado muito hoje como bússola. Porque existe esse medo instintivo, que de certa forma ele é bom, como você mesmo comentou, né? Que ele nos ajuda a sobreviver no dia a dia. Mas exatamente por esse subconsciente que a gente tem, esse medo de muitas vezes a gente ser rejeitado, por exemplo. No passado, quando na idade da pedra, se a gente fosse rejeitado pelo bando, a gente ia ser morto. A gente ia se separar do nosso bando, a gente não tem como se proteger sozinho na floresta, a gente seria morto. E a neurociência fala que esse medo vive em nós até hoje. Por isso que muitas pessoas têm medo da rejeição, como se elas fossem ser abandonadas, e isso lá no fundo, lá no subconsciente, significasse morte. Esse escritor, né, norte-americano, ele fala que hoje em dia, como não tem leões, né, como não existe mais esse perigo tão grande, claro, se alguém vem nos assaltar, aí esse medo aparece, está tudo bem. Mas tirando esses casos muito peculiares, muito, né, exclusivos, ele fala que o medo é uma bússola. O que isso significa? Onde está o meu medo, provavelmente está o caminho que eu devo seguir para atingir um potencial. Um exemplo esdrúxulo, mas bom, é, por exemplo, o homem que tem muito medo de falar em público. E aí, quando ele vence aquele medo, ele percebe que ele se torna um grande palestrante. E exatamente naquele medo morava
o seu talento, morava seu dom. Você tá achando alguma coisa engraçada, senhor Otávio? Eu me lembrei da minha primeira palestra, quando eu venci o meu medo. E eu não me tornei um grande palestrante. Foi uma catástrofe na época. Então, mas hoje o senhor é um grande palestrante, pô. Muito obrigado, mas eu tive que insistir várias vezes. O medo já tinha sido vencido, né? Mas eu quis continuar nesse caminho, porque eu gosto muito da comunicação com as pessoas. Mas tem um certo sentido isso que você está falando. É bem por aí. É porque enfrentar o medo é você sair da zona de conforto. Se é algo que você tem medo, é porque você vai sair da zona de conforto. Então, tem muito sentido isso que ele falou, como sendo uma bússola, sim. Mas existe uma sensação intuitiva que todos nós temos, que eu chamo de voz do coração, que tem, às vezes, propostas que te são feitas e você pode sentir uma sensação que parece medo no seu coração. É muito parecido. E essa voz eu acho que a gente tem que escutar. E se você sentir que não deve fazer com essa sensação de quase medo, não faça, porque isso é a sua intuição. Então, se eu fosse pensar assim, eu vou enfrentar nessa história de bússola, eu vou enfrentar que é para eu sair da zona de conforto e vou crescer, depende. Será que não é um medo real de algo sendo indicado para mim? Né? Senão a gente estaria matando a intuição. É fácil a gente pensar que o medo é uma estagnação em todos os sentidos, né? Quando a gente vai para o medo sentimento, que é uma estagnação em quase todos os sentidos. Então, que você enfrentando o seu medo, você enfrenta a estagnação e você cresce. Mas e o medo que é pela sobrevivência lá no início? Se você não vai saber muitas vezes separar. Você vai deixar de... Você vai enfrentar esse medo, sendo que na verdade é um risco. Vou citar um exemplo que aconteceu semana passada. Eu estava com a Fran, minha esposa, num chalé, né, que a gente tem numa fazenda. E ela saiu para jogar o lixo fora. Quando ela chegou na esquina lá do nosso chalé, no escuro, ela sempre sai e joga esse lixo à noite lá fora, perto. Quando ela chegou mais ou menos 2/3 do caminho, bateu um medo gigantesco nela, mas muito grande. Ela não viu nada, ela não sabe nada do que aconteceu, ela simplesmente soltou o saco ali no chão e veio correndo para casa para me chamar. Sendo que era do lado. No tempo que ela me chamou, eu saí lá fora, o saco de lixo não estava mais lá. Eu não sei te dizer quem tirou. Mas não tinha o saco de lixo, em questão de segundos. Ele não estava mais no chão. Não sei se foi um bicho, se foi uma pessoa. E eu me lembrei que antes de eu chegar lá, que tinha sido 5 minutos antes, na descida que eu tinha que fazer, os cachorros estavam latindo e me impedindo de descer, como se tivesse algo embaixo, eles querendo atacar e rosnando para algo que estava embaixo. Então, a Fran sentiu medo. Se ela pensasse, não, é uma bússola e eu tenho que enfrentar isso na zona de conforto, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então é por isso que eu falo, a gente tem que aprender a saber. É um medo que aconteceu algo, eu estou em estado de luta ou fuga. É um medo de uma intuição que bateu em mim para eu prestar atenção em algo. Ou é simplesmente um medo, um sentimento que eu alimento, que me estagnou e eu que preciso vencer essa estagnação para me movimentar e evoluir. Tem essa diferença. Porque a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, assim, às vezes os pesquisadores consideram um medo como se não, medo é isso e em todas as situações é isso. Eu não considero. Eu acho que nós temos sensações muito parecidas, mas que são avisos diferentes, entende? Então, nesse caso, né, eu lembro, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu falei com ela, vai para dentro de casa, fecha a porta, não põe um cachorrinho que é pequeno na rua, no chão, e espera eu voltar. Né? Voltei, não vi nada, arrumei as coisas, saí com ela para ir embora, não aconteceu nada, não sei o que foi que aconteceu. Mas existem situações que a gente... Se você ficar observando uma pessoa sem ela te ver, às vezes a pessoa passa a mão na nuca, às vezes ela começa a olhar para o lado, ela sente algo, ela sente que está sendo observada. Então, imagina uma pessoa que quer te fazer mal te observando, você sente. Né? Então, é aquela história do rio, nadar contra a correnteza. Tem gente que vai chegar e falar assim, olha, a minha vida estava dando tudo errado, eu senti como se eu estivesse nadando contra a correnteza. E eu nadando, e aí eu percebi, gente, se eu estou nadando contra a correnteza é porque não é para seguir esse caminho. Então eu vou mudar. E eu mudei a direção e deu tudo certo. Esse discurso se defende. Outra pessoa me contou a mesma história de maneira diferente. Ela falou,
Otávio, eu senti que eu estava nadando contra a correnteza. E era um obstáculo e não parava de ser obstáculo. Então eu percebi que era Deus testando a minha fé, eu me fiz mais forte, eu venci os obstáculos nessa direção e eu venci. Se defende também. Como as outras duas pessoas podem contar que fizeram a mesma coisa que esses dois e ter dado errado nos dois casos. Percebe? Então, assim... Não tem caixinha, né? Não tem a resposta universal, né? O medo é isso ou é aquilo. Não, a gente pode mapear diferentes ocasiões em que ele funciona e ele pode ser certo para uma ocasião, você enfrentá-lo, e em outra você escutá-lo. Né? Prestar atenção, olha, não vai, se você está sentindo algo errado. Quantas pessoas vão, às vezes, fazer uma viagem, sentem que não deve ir, sentem medo de ir, não vão, e elas depois descobrem que algo aconteceu e elas escaparam. Eles pensam assim, não, eu tenho que vencer, né? Então, assim, tem várias maneiras, a gente tem que saber, mas a gente tem que aprender a mapear as nossas emoções e falar assim, peraí, esse medo que eu estou sentindo é estagnação minha? É intuição? É algo diferente? Tem jeito, Otávio, de desenvolver isso? Tem, treinando, né? Treinando. Porque a gente tem que aprender uma coisa muito importante, se a gente quiser desenvolver nessa parte de leitura, de campo, de frequências, é a gente entender as nossas sensações. Porque, por exemplo, imagina que você vai numa festa. Você chegou numa festa e você olha lá no fundo, você vê uma menina que você acha que tem tudo a ver com você e você vai conversar com ela. E aí você começa a conversar com ela, o papo dela é legal também, e você fala, poxa, mais a ver ainda comigo. Aí esse é o seu racional. O seu racional está analisando que a conversa tem a ver, que você achou bonita. Se você é um cara vaidoso que gosta de exibir a namorada para os amigos, porque tem gente que é assim, né? Essa aqui eu acho que os meus amigos vão gostar de ver. Porque eu conheço gente que termina o namoro que os amigos não aprovaram, né? Então, assim, tem de tudo nesse mundo. Então, assim, o racional analisou isso. As emoções, você está vendo ali o que você está sentindo. Está sentindo desejo, está sentindo afinidade, né? Nossa, eu gostaria de beijá-la e tal, isso é desejo. Então aí você já tem a emoção e você já tem o seu racional agindo ali. Mas existe um terceiro que é a sua voz do coração, a sua intuição. E ela pode bater e falar assim, vai firme, ou ela pode dizer, você vai ter uma sensação de medo, uma coisa estranha no seu coração, muito esquisita, e você não vai saber explicar. Você vai falar, gente, essa mulher tem tudo para fechar comigo racionalmente, minhas emoções, eu quero muito sair com ela e tal, desejo mas tem algo errado. Será que não é o medo de tomar o fora aí? Pode ser. O medo de tomar o fora. Aí é que eu falo que você tem que saber. Se é medo de tomar fora, você vai perceber que é uma frequência, uma vibração que seu corpo emite. Ou se é algo te dizendo não vai, que é fria. Quando você passa a prestar atenção nessas diferenças, de que tipo de sensação é, você percebe que você consegue se guiar melhor. Porque tem situações que você evita e depois alguém fala assim, você deixou de ir numa festa ontem, alguém fala, nossa, ainda bem que você não foi, aquela pessoa que não gosta de você foi, caçou briga com as pessoas. E você vai vendo várias explicações no dia seguinte de eventos que você evitou, que aconteceram, e que aquela sensação veio para você. Mas basta vocês olharem na vida de vocês, quando algo deu muito errado na vida de vocês, se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão ver que antes de dar errado, quando foi feita a proposta, existia uma sensação de estranheza no coração. Não era leve para vocês, era como se algo não estivesse batendo. Mas aí a gente analisa pelo racional e se convence de que não, é uma ótima proposta. Ou vai pelo desejo, né, pelo achar a pessoa bonita, e vai e acaba se dando mal na história, porque não escutou esse lado intuitivo. Porque a parte vibratória do mundo, né, nós temos aí as coisas acontecendo, você consegue sentir quando algo está vindo a seu favor ou não. Otávio, vou pedir uma pausa rapidinho, que vamos passar aqui os comerciais, 1 minuto e meio, estamos voltando para ver o desfecho do cara da festa. Beleza. E voltamos para saber agora o desfecho do homem da festa, se ele estava com medo de tomar um fora, tô vendo que não era esse o caso dele. Continua, Mr. Otávio. A questão do homem da festa é que qual seria o certo? Seria ele chegar na menina? Seria não chegar? Gente, não existe certo. O certo é ele sentir aquilo que é verdadeiro para ele e leve para ele. Mas se ele tiver com uma sensação de peso no coração, provavelmente tem algo ali que está fora do eixo. É porque tem uma diferença como que a gente escolhe as coisas. A gente escolhe as coisas pelo racional e baseando no medo. Né? Já que o nosso tema está em cima do medo, a gente escolhe as coisas baseando no medo. Então, por exemplo, nós temos infinitas possibilidades, segundo a física, né, de coisas para acontecerem na nossa vida. Aí tem gente que vai me responder, isso é mentiroso, Otávio, só tem uma possibilidade ou duas aí. Mas nós temos infinitas, se a gente abrir a nossa cabeça. Mas vamos resumir em 10. Se eu quero tomar uma decisão na vida,
e que eu tivesse 10 portinhas para eu abrir. Imagina que eu estou na frente assim, de um lugar que tenha 10 portas e cada porta leva para uma estrada totalmente diferente. Como que a maioria das pessoas escolhe? Baseado no medo e no racional. Ela vai olhar para as 10 portas e vai falar assim, 5 são desconhecidas. O que eu desconheço, obviamente, eu tenho medo. Eu abro mão e não escolho essas portas. Sobraram 5. Tem 3 que já deram errado na vida das pessoas, tenho medo, né? Não quero. Sobraram 2 que deram certo. Eu vou comparar os elementos do positivo de cada uma. A que eu achar que é mais positiva, eu escolho. E assim o que acontece? Assim você não evolui e assim você vive em círculos. Por quê? Porque o seu inventário de certo ou errado é o que você classificou nas suas experiências até então vividas como certas e erradas. E você gravou aquilo e você vai querer manter o certo e fugir do errado. Então você vai estar sempre, mesmo que você ache que está buscando diferente, você está buscando o mesmo conjunto de valores. E você não dá nenhum salto quântico evolutivo, porque você não faz uma grande ressignificação das coisas, né? Então você fica mais ou menos no mesmo certo, buscando o mesmo certo, até a vida te passar alguma perna para você ser obrigado, né, a sair disso daí. E como você vai escolher de outras maneiras? A maneira mais, quando você está conectado com você mesmo, com o seu desenvolvimento, você não vai olhar o seu medo, a culpa, se já deu errado, se não deu. Você vai olhar aquelas portas e vai ter alguma que parece que ela vai piscar, vai brilhar para você, seu coração vai ficar e você vai falar, é isso. Isso que eu estou falando, observa a vida das pessoas quando elas dão saltos quânticos, é sempre assim. A vida de todo mundo. Você vai ver que a pessoa teve uma ideia maluca e todo mundo fala, mas que ideia doida que você teve. E todo mundo começa a tentar dissuadir essa pessoa, porque aquilo é louco, não tem sentido, então ela deveria se manter no que é seguro, né? Então tentam dissuadi-la pelo medo. E se ela escuta essa voz do coração, ela dá uma grande ressignificada nas coisas da vida dela e ela dá um salto quântico. Então, assim, nesse caso, o medo é uma ferramenta que te freia, até para você fazer escolhas, porque você faz escolhas baseado no medo se você usa o seu racional, né, nos seus registros. E quando você vai olhar por uma via mais intuitiva, o que o seu coração está te pedindo, você vai ver que às vezes uma pessoa que aparentemente não teria muito a ver com você, mas que você sente que quer conhecer aquela pessoa melhor, vale a pena. Pode ser que não vá ser um namorado, namorada, mas pode ser uma pessoa que vai contribuir muito como um amigo, como uma amiga, né? E às vezes a gente julga, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas algo te diz, né? Mesmo não tendo nada a ver, você quer ficar perto daquela pessoa, quando não é o lado de desejo, né? E a sua intuição dizendo que tem alguma coisa ali, né? Da mesma forma que ela diz quando tem alguma coisa também que não bate. Quando tem algo que precisa ser ajustado. Não necessariamente é a outra pessoa que é o problema, ou é você, mas tem algo na maneira como está sendo feito ali que não vai virar. Né? Então, assim, se você treina bem isso, essa leitura do seu campo, quando você acorda, você já sente se está tudo em paz, o seu dia vai ter uma tendência mais positiva, ou se tem algo para você ficar mais esperto, porque tem algo na lei do ritmo, né, que a gente fala. Vai para o positivo, vai para o negativo, né? Tudo é cíclico. Então, existe um ritmo das coisas e a gente entra em ressonância com essas coisas ou não. Então é importante a gente estar atento para que o nosso medo não nos guie, na verdade não nos guie, não nos conduza ao bloqueio, né? Nos impeça de caminhar e nos mantenha nas mesmas estradas sempre, mas também olhar se às vezes não é a nossa parte intuitiva nos avisando que tem algo errado. E a gente precisa aprender a separar o que é uma coisa da outra. Para isso é só treinamento. Nós paramos de aprender, né, esse processo. Nós nos desconectamos muito de tudo. Imagine que a nossa sociedade, ela, no passado, era muito diferente, né? Então, imagina as mulheres todas numa tribo, por exemplo, todas menstruavam juntas, teoricamente. Mas, na verdade, elas nem menstruavam. Porque durante o ano, elas tinham uma relação, todas engravidavam juntas, todas tinham bebê juntas, e quando elas voltavam a poder estar no ciclo normal, elas engravidariam novamente. Então, não é nem a questão de ter a menstruação juntas. Aí o que acontece? Tem um dado momento, algumas cismou e falou assim, quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Mas quando você está numa sociedade e você decide fazer diferente, o que a sociedade faz com você? Ela te exclui. Então, uma mulher dizer quero fazer diferente é ela ir morar numa choupana no meio do mato e se isolar e viver o medo, né? E ela tem que passar por cima desse medo. E aquelas que conseguiram passar por cima desse medo e avançar nesse sentido, são aquelas que aprenderam sobre a natureza, sobre as leis da natureza, sobre as ervas, sobre tudo, e que foram vistas como as bruxas.
né? E essas que foram vistas como as bruxas, elas eram pessoas muito sábias, que tiveram que aprender a viver sozinhas com tudo, a se curar sozinhas, a aprender as ervas, tudo. Então as pessoas tinham medo delas porque elas viviam isoladas, mas iam procurá-las quando precisavam. Então esse foi um primeiro ponto de vencer o medo no lado feminino, elas saírem daquele grupo e resolverem levar uma vida sozinhas, né? Depois, obviamente, que as mulheres não ficaram com o monopólio de dizer que quero fazer diferente, né? Aí os homens também, a gente também quer fazer diferente, né? E aí a gente teve a mudança aí na época do matriarcado pro patriarcado. E tá aí do jeito que tá, né? Ah, tá uma beleza. Tá excelente, né, Otávio? Então, assim, o medo, gente, quando a gente olha muito além, nessa visão que as pessoas têm de bruxas como pessoas, né, entre aspas, satânicas, que faziam coisas ruins, no início eram apenas mulheres que tiveram a coragem de querer fazer diferente, de não viver aquela submissão ao que a tribo, o grupo ali determinava, querer fazer diferente. Elas tiveram que, para isso, ser excluídas do próprio grupo, viverem sozinhas, no meio do mato, a natureza, numa época perigosa, e assim, ainda assim ter força para cuidar dela mesma, para enfrentar isso tudo. Gente, isso não é qualquer coisa. Ainda mais numa época muito violenta. Hoje a gente tem medo, às vezes, de ficar numa cabana no mato sozinho, de alguém chegar e fazer alguma coisa com a gente. Imagina naquela época. Uma mulher sozinha. Uma mulher sozinha. Então, assim, foi um processo em que ela teve que vencer muito o medo. Então, quando ela venceu muito o medo para fazer isso, e ela teve que aceitar quem ela era, para que ela ver que ela não dependia mais dos outros, então ela tinha que gostar dela, cuidar dela, né? E não era uma pessoa, não podia ser carente também, né? Porque ela tinha que dar conta emocionalmente dela mesma. Então, essas mulheres que fizeram isso se treinaram absurdamente no contexto emocional, no contexto de conexão com a natureza, no contexto de conhecer as leis universais. Foi um desenvolvimento absurdo para essas mulheres, né? E por isso elas eram, de uma certa maneira, uma ameaça quando elas se multiplicaram para a sociedade, porque elas mostravam que era possível você afrontar o sistema e fazer diferente. Então, elas têm um grande mérito, né? Muitos, na verdade, mas um grande mérito de terem sido grandes vencedoras do medo. Foram um grande exemplo do que é você arriscar ser você mesmo. Porque as pessoas têm muito medo de poderem ser elas mesmas. Porque a gente quer agradar os outros. E para agradar os outros, para agradar o outro, a maioria das vezes você vai se desagradar, porque você vai ter que ser aquilo que você não é de verdade. Então você se desrespeita e se desvaloriza por medo de não ser aceito pelo outro. E esse medo de você não ser aceito pelo outro faz o quê? Faz com que você, se desrespeitando e se desvalorize, você não se aceite. E acaba criando um processo contrário, porque ao você não se aceitar, as pessoas também não vão se aceitar. E aí você vai ficar naquela luta de querer ser mais aceito, porque você está vendo a rejeição. E aí você tenta fazer mais ainda pelo outro. E aí ele te rejeita mais, porque você mesmo está se rejeitando. Então, o primeiro passo é a gente perder o medo de ser a gente mesmo. Né? Que essas mulheres que saíram fizeram isso. A gente precisa perder o medo de ser a gente mesmo. Porque ninguém consegue ser feliz. Por que a gente vive uma sociedade em que a gente fala que as pessoas normais, a gente está vendo o caos instalado na parte emocional nas pessoas? Porque o conceito de pessoas normais não existe. São pessoas que deixaram de ser elas mesmas para viver uma norma na sociedade. Norma para ser normal. E ao deixar de ser elas mesmas, elas começam a não serem felizes. E por causa disso, muitos vão tendo problemas psicológicos. Né? Hoje a gente tem uma juventude com muitos jovens tomando remédios psiquiátricos, tarja preta, e isso para eles virou normal. Enquanto gerações passadas aprendiam a lidar com a frustração, com as dificuldades, né, de uma outra maneira, e tinham outra estabilidade emocional. Então a gente tem que ver para onde a gente está caminhando com o medo na sociedade. Porque aquilo que a gente falou é uma ferramenta de manipulação. A partir do momento que percebe que é muito mais fácil manipular com o medo, vai baixando até a faixa etária de quem sente medo, espalha-se isso para a população inteira para se atingir os objetivos. E aí vão trabalhando de uma maneira que até as crianças, até os pré-adolescentes e adolescentes já tomam remédios psiquiátricos. Por quê? O remédio ele não trata a causa do medo. O remédio ele vai te anestesiar. Então as pessoas continuam com medo e elas só ficam anestesiadas. Então não está tendo um processo aí da emancipação do medo que te trava. Existe um processo de implementar a cultura do medo e fazer com que as pessoas tomem coisas e achem que elas estão melhores, lidando melhor com uma situação, quando na verdade elas estão cada vez mais presas nessa malha do medo hoje em dia.
Muito legal, Otávio. Isso até que você falou das mulheres, achei muito bacana, porque é aquilo que você estava falando no início sobre Weber, né? Que Weber falava que a gente não é fruto do meio, essas mulheres foram um exemplo disso, né? Elas quebraram um padrão e na filosofia a gente trabalha muito principalmente filosofia clássica, né? Trabalha muito com um conceito de que se uma pessoa foi capaz de fazer, porque a gente também é capaz, né? A gente pode pegar essa pessoa como um ideal, como um exemplo. E um dos exemplos que eu gosto muito nesse sentido é o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, não sei se você já ouviu falar dele, que ele quebra esse padrão totalmente, né? Ele quebra esse padrão porque ele saiu da favela, pegou um cheque especial, hoje um multibilionário, né? E o Flávio Augusto fala uma coisa muito interessante, acho que é a frase que ele mais gosta, assim, ele coloca no Instagram dele repetidas vezes, que é estabilidade não existe. Então, trazendo mais uma vez esse conceito de que ele sabe que exatamente por ter que conviver com o medo, porque ele, mesmo como bilionário, né? A maioria das pessoas hoje como funcionário público já se sente estável. Ele como bilionário, ele tá todos os dias se lembrando. Ele fala assim, ó, estabilidade não existe. E eu sei que eu tenho que lidar com esse medo todos os dias, de talvez ter que recomeçar. E se eu tivesse que abrir mão ou da minha inteligência hoje ou do dinheiro, eu abriria mão do dinheiro. Porque quando a gente consegue estabelecer esse conceito, né? Ganhar essa virtude de adquirir, eu não sei se seria amizade com o medo, Otávio, seria uma coisa assim, entender o medo como um amigo, assim, não sei se você está me entendendo, uma coisa mais próxima. E eu acho que um assunto muito recorrente que a gente sempre toca aqui na rádio, que para chegar lá, só através do autoconhecimento. Por causa que, como aqui é conexão filosófica, né? A gente está o tempo todo falando sobre filosofia e volta e meia a gente entra no assunto autoconhecimento. Não sei se vocês perceberam, inúmeras vezes o Otávio falou exemplos onde ele teve que se autoconhecer para poder vencer os medos, né, as barreiras e aquilo que impedia ele de ter, né, mais maturidade e inteligência emocional. Otávio, eu queria saber de você agora quais são as ferramentas que as pessoas podem usar. Por exemplo, você disse que você usou muitas perguntas, né? Por que eu estou agindo dessa forma? O que eu passei na minha infância que pode ter remetido a isso? Você chegou a essas conclusões através de terapia, através da autoanálise? Como foi isso para você? E de que maneira você acha que as pessoas que estão em casa com esse tipo de problema, como elas poderiam também adquirir o início, né? Não precisa ser a jornada inteira, mas o início, assim. Eu acho assim, o primeiro ponto tem que ter muita autoanálise, porque se a gente não tem autoanálise, a gente cai no auto-engano, que é a gente falar que tudo foi culpa dos outros e a gente não vê nada do que está acontecendo, a gente se engana o tempo todo. E essa questão de olhar o que aconteceu antes, o tempo que eu estive na França, eu estudei em 2 universidades diferentes lá, porque foram estudos diferentes, mas teve uma que foi na Paris 8, que foi a mesma que o Michel Foucault, né, deu aula lá, e eu conheci lá um professor que tinha sido muito amigo dele, e do Deleuze também, outro filósofo, e eles trabalhavam muito dizendo que, sempre assim, vamos entender o que aconteceu antes, né? E eles sempre falavam isso. Quando você chega e já viu uma situação, peraí, você está vendo aquela situação, aquilo é sempre a reação de alguma ação. O que aconteceu antes? Né? Então, quando eu vi aquilo ali na parte da filosofia com eles, eu comecei a tentar observar isso na vida da gente também. Né? Porque eu vi uma pessoa me tratando de um jeito, eu pensei, o que aconteceu antes? Ou comigo, ou com ela, né? Ou entre a gente, ou ela com outras pessoas. Mas sempre observar, porque a gente tem a mania de olhar o momento que aconteceu e esqueceu, às vezes, o que foi que ocasionou. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente percebe que todas as reações de um ser humano, elas derivam de uma programação que ele colocou dentro dele, de gatilhos mentais e choques emocionais que ele teve, além da educação, da parte cultural, né? E você age a partir desses princípios. Então, tudo o que acontece com você, qualquer reação, mesmo emocional ruim, tem algum gatilho para fazer com que você reaja daquela maneira. E a gente precisa entender, não racionalmente, mas mudar a frequência de algo, a programação de algo que aconteceu na gente e que fez a gente começar a agir daquela maneira. Então, sempre tem algo antes. Você, por exemplo, hoje eu atendi uma menina, ela virou para mim e falou assim, não, minha vida estava tudo ótimo. De 2 semanas para cá, virou o caos. A minha primeira pergunta foi, o que aconteceu há 2 semanas e pouco atrás? Ela, não aconteceu nada. Eu falei, com certeza aconteceu algo. A vida de ninguém fica uma linha reta perfeita e de repente ela despenca sem evento nenhum na sua mente, no seu emocional.
Então ela, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Eu falei, tá bom, vamos mudar de assunto, depois a gente volta nisso aí. Aí eu comecei a conversar com outras coisas e de repente ela falou, eu sei o que aconteceu. E ela contou algo que tinha acontecido no trabalho, que foi um choque. Aquilo mexe com a gente, mexe com a nossa maneira de enxergar as coisas e a gente passa a mudar o nosso comportamento, o nosso sentimento, o nosso olhar sobre as coisas e até mesmo muitas doenças são geradas a partir disso porque vulnerabiliza o nosso sistema imunológico. Então, assim, que ferramentas podemos usar? Aí depende de cada um, do jeito de cada um. Tem gente que gosta de entender racionalmente por que as coisas acontecem e a ferramenta dessa pessoa é terapia, porque ela gosta disso, terapia convencional. Eu, particularmente, prefiro processos em que eu mudo o registro emocional do que eu tentar entender o porquê algo aconteceu. Se pergunta, eu quero entender porque fulana terminou o namoro comigo. Bem, se eu fosse sintetizar, porque ela não quer mais estar comigo. Então, o porquê, né? Eu chegar para uma menina, por que você não quer me dar um beijo? Ela vai falar, porque eu não quero. Mas será que eu quero espremer tanto essa pessoa para falar assim, porque eu tenho nojo da sua boca, entende? Então, assim, que diferença vai fazer isso porquê? Você já sabe que a pessoa não quer. E às vezes, e outra coisa, muitos porquês são construções, que a gente constrói algo racional para justificar o que aconteceu. Não, ela terminou comigo porque, no final das contas, eu não consegui entregar para ela aquilo que ela queria, ela conheceu aquele outro cara, mas se ela não tivesse conhecido o cara, ela ainda estaria comigo. O que a gente sabe? A gente não sabe nada. Isso é suposição, construção racional. O fato é, não estou com ela. Então, assim, e o que está em mim? A dor da perda. Então, o que eu preciso trabalhar? A dor da perda. Então, você vai lá para trabalhar aquela dor, porque a pessoa está estagnada. Às vezes, outra pessoa já casou com outra e você está lá sangrando, chorando, falando, eu tenho que me livrar, né, desse sentimento, eu tenho que me desvincular dela. Mas continua sofrendo. Então, entender que você precisa se desvincular, que a pessoa não te quer, isso é um entendimento racional que não tira a dor de você. Então, às vezes, se você quer mudar o que está sentindo, você precisa trabalhar com diferentes técnicas de terapia que vão mudar o seu sentimento, a sua emoção. E aí existem diversas, né? Existem técnicas também, tipo microfisioterapia, que vão limpar os registros emocionais gravados no seu corpo, que te geram automatismos comportamentais e te geram também desequilíbrios no seu metabolismo que facilitam a chegada de várias doenças. Então, ao reequilibrar os seus choques emocionais do passado, você vai conhecendo quem você é realmente sem aqueles traumas. Você vai reagindo de outra maneira, o seu corpo vai tendo mais saúde, o emocional vai ficando mais estável, a sua clareza mental aumenta porque tem menos oscilação no campo do tórax do coração e várias coisas vão acontecendo. Isso pode ser um controle, inclusive alimentar. Tem pessoas que sofrem de crise de ansiedade e simplesmente se elas diminuírem o açúcar e o carboidrato, né, tiverem uma alimentação mais paleolítica, por exemplo, elas vão ver que as crises de ansiedade desaparecem. Por quê? Porque o problema dela são os picos de insulina dentro do corpo que geram um desequilíbrio emocional dentro dela e ela fica com ansiedade por causa da alimentação. Então, coisas que as pessoas acham que não tem nada a ver influenciam diretamente no seu emocional. E aí você fica ansioso, você começa a não se relacionar bem com as pessoas, você pode prejudicar o seu ambiente de trabalho, e aí as coisas começam a ficar ruins ao seu redor, e aí você fica pior ainda, percebe que está perdendo o controle sobre as coisas. Então, assim, a gente tem que ver qual o calcanhar de Aquiles de cada um, né? Como atacar um problema. Eu sou um cara, assim, quando eu quero atacar um problema em mim, eu tento várias coisas diferentes. Uma física, uma homeopática, uma de reflexão, uma para mudança, porque eu falo assim, gente, eu quero trabalhar isso em todos os níveis para não deixar resquício em nada. E ainda assim tem coisas que a gente demora muitos anos para ir amenizando e que não são simples assim, porque geralmente a gente não achou ainda a causa primordial. Muito legal. É exatamente, né, isso que a filosofia a gente chama de ânimo de aprendiz, né? Essa busca constante de autodesenvolvimento, de melhorar e não de ficar estagnado, né, parado na mesma situação. Então, cara, muito bacana, Otávio. Infelizmente, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Já são 8 horas. Eu espero que quem está em casa aí tenha aprendido tanto quanto eu e as meninas, né? Cara, foi demais, Otávio. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado. Foi um bálsamo aí de conhecimento, de informação. Acho que eu vou ficar um bom tempo digerindo isso aí, porque foi realmente muito bacana. E espero que você volte mais vezes aqui, cara. Nossa, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo se divirtam tanto quanto está sendo divertido pra gente aqui. Tamo junto. Muito obrigado, então. Rádio Jara, Conexão Filosófica. Até semana que vem.